E aí galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre Render Pass. A gente teve o update agora na versão 92 do Spark, onde a gente teve várias edições. Eu fiz um outro vídeo falando sobre as outras coisas que a gente teve, como os blocos, cílios 3D, cor dos olhos e tudo mais. Então, se você não assistiu, vai lá ver, vai lá assistir, que tá bem legal. E já deixa o like aí, se inscreve no canal. Muita gente grande maioria das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas ainda, então ajuda a gente aí, a gente tá chegando a 10 mil inscritos. E segue a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Bom, pessoal, aqui a gente tem um efeito de delay frame. Eu vou falar um pouco para vocês também sobre isso mais para frente, mas o nosso foco agora é falar um pouco sobre Cine Render Passes. Bom, eu vou criar aqui, então quando vocês vierem em Device, a gente vai ter aqui o Default Pipeline, onde você vai criar a base e a base da sua renderização de cena. Então, o que a gente consegue fazer aqui fazer a renderização de coisas juntas aqui dentro da nossa cena e a gente consegue utilizar uns recursos de pós-processamento da imagem para poder ter várias novas funções, como por exemplo um Kira Kira bem mais fácil, a gente consegue criar efeitos especiais melhores, a gente consegue criar, por exemplo, colocar um LUT sobre objetos 3D e aplicar várias coisas juntas. Então aqui no nosso Cine Render Pass a gente tem nesse default pipeline a gente já tem a configuração padrão para a gente ter a imagem da nossa câmera aparecendo ali. Então, se eu apagasse aqui e fosse criar um Cine Render Pass do início, vocês perceberiam que ia aparecer esse aviso aqui, No Signal. Ou seja, a gente não está passando nada de output para o nosso dispositivo. Então, ele não está recebendo nenhuma imagem. Então, para isso, a gente precisa vir aqui em Device e Render Pass. E aqui eu vou passar a textura do nosso Cine Render Pass aqui para o device. Vocês percebem que a tela já muda de cor. Ela fica preta porque a gente ainda não tem nenhuma informação e a gente não está renderizando nada aqui dentro da nossa imagem. Então, primeiramente aqui a gente precisa passar alguma imagem aqui para dentro. Para isso, a gente vai utilizar a textura da câmera. Para você extrair a textura da câmera, você vem aqui em Câmera, Texture Extraction, e aqui a gente vai ligar a textura da câmera no background. Então agora vocês percebem que a minha imagem já está aparecendo, então a gente está utilizando a textura da câmera como fundo para a imagem que a gente vai renderizar aqui no nosso Cine Render Pass. Então aqui a gente tem a textura da câmera, perfeito, e a gente tem agora acesso a outros recursos que a gente não perceberia se a gente estivesse utilizando a cor preta. Como por exemplo aqui o Size. No Size a gente vai conseguir definir o tamanho da nossa renderização. Ou seja, quando o size for 1, ele vai estar utilizando o tamanho padrão e a gente vai ter essa qualidade que a gente já conhece aqui dos filtros. E se você abaixar esse valor, você vai ter uma redução da qualidade em 50%, o que a gente mal percebe. Mas e se você abaixar 90% da qualidade? Então você vê que fica todo pixelizado e a gente está utilizando 10% do processamento que a gente utilizaria antes no nosso Cine Render Pass. Por que é importante você saber sobre o size? Bom, quanto menor esse valor, menos você está consumindo e mais leve o seu filtro vai ser. Então, mais otimizado você vai ter também, você vai estar tendo aqui no seu filtro. Então, dependendo do que você for utilizar, se você for utilizar vários Cine Render Pass, você pode utilizar com um size bem menor. Caso você queira utilizar iluminação, coisas do tipo, que você não vai precisar utilizar a textura da câmera, a imagem da câmera, e assim você não vai ter perca de qualidade e vai ter uma otimização, porque como a gente sabe, esse tipo de renderização aqui para um celular é bem pesado. Então vamos voltar aqui o size para 1 e a gente volta à nossa qualidade normal aqui de sempre. Beleza, aqui a gente tem o Size Mode, onde a gente tem o Fixed, que seria um ponto fixo no centro da tela da imagem da câmera. Então, a cor que tiver aqui no ponto central é a cor que vai estar aparecendo aqui no nosso Size Mode. O Screen, que é o modo normal que a gente utiliza, tem o Background, que pega só o fundo, e tem o Câmera, que pega tudo que a nossa câmera está enxergando. Eu vou utilizar o Screen, que já é o padrão.
Aqui embaixo a gente tem o Color Channel, onde a gente consegue pegar as cores RGBA, que são o vermelho, o verde, o azul e também o alfa, que é a transparência da nossa imagem. A gente consegue pegar o RGB, o RG e também o Red, ou seja, a gente está pegando apenas os pontos vermelhos da nossa imagem e aí a gente consegue colocar cores neles e os pontos que não tem nenhum vermelho, eles ficam pretos, então por isso que às vezes algum objeto verde ou totalmente alguma cor oposta ao vermelho não ficaria totalmente preta. Então a gente utilizando o RGBA, a gente está utilizando todas as cores, por isso é o padrão. Ok, então a gente já entendeu também as funções aqui dentro do Scene Render e porque a gente tem o Camera Texture ligado aqui no background. Se eu remover, o fundo fica preto. E agora a gente tem aqui o nosso Scene Object. O Scene Object a gente vai colocar tudo que vai ser renderizado dentro da nossa cena. Vocês podem perceber que como padrão, ele está utilizando o nosso device. Então se eu arrastar ele aqui para dentro, passar aqui o device, tudo que está aqui dentro está sendo renderizado, ou seja, as nossas duas luzes, né, Ambient Light e Directional Light, estão sendo renderizadas dentro da nossa cena. E caso a gente crie aqui um Face Mesh com um material standard, ou seja, um material que recebe iluminação da nossa cena, vocês podem perceber que ele tem essa iluminação. Se eu desativar essas duas luzes, ele fica preto porque não tem nenhuma luz iluminando ele, ou seja, quando a gente está renderizando o device, ele renderiza tudo que está aqui dentro e a gente consegue ver essa máscara. Se eu colocasse aqui, se eu duplicasse ela, criar uma nova máscara verde. Então aqui eu tenho uma máscara laranja e uma verde. Eu vou colocar a posição 0,1 e menos 0,1. Ficar mais longe. Zero vírgula dois. Tá. Então vocês conseguem perceber que a gente tem duas máscaras aqui na nossa cena. Eu posso pegar elas também, arrastar aqui para o nosso Patch Editor. E aí eu posso dizer o seguinte, eu quero renderizar apenas uma dessas máscaras. Eu não quero renderizar toda a cena. Então assim que eu pegar, por exemplo, essa aqui que é a máscara verde, e essa aqui a máscara laranja. Então se eu falar, eu quero apenas a máscara verde renderizando na minha cena, eu posso arrastar aqui a máscara verde e apenas ela vai aparecer. Mas a gente percebe que ela ficou toda preta. Por que isso acontece? Como eu expliquei para vocês, a gente está renderizando o device, ele pega toda a cena. Mas quando a gente está renderizando apenas um desses objetos, a gente consegue pegar apenas ele e seus filhos. O que seriam os filhos? Os filhos é aquilo que está dentro desse objeto. Então a gente pode criar tanto um new object, colocar aqui esse face mesh verde lá dentro. Aí apaga ele aqui e renderiza no object e cria uma iluminação para esse no object. Então, aqui a gente está renderizando o no object e todos os filhos dele, ou seja, os filhos dele são face mesh verde e o point light. A gente percebe que está essa sombra aqui no nosso face mesh porque a gente está utilizando o point light que está vindo dessa posição e ela está pegando apenas esse lado aqui do nosso face mesh. Então agora se eu renderizar o meu face mesh laranja, a gente não aproveita a iluminação do nosso face mesh verde, desse nosso no object verde aqui. Então por isso, se você estiver renderizando alguma outra coisa aqui dentro, você precisa também garantir que ela tem iluminação ou que o material dela seja flat. Então se você for flat, você não precisa utilizar a iluminação da cena e por esse motivo vai ficar colorido aqui sem que você tenha uma iluminação lá no seu objeto. Então agora que vocês já perceberam a diferença aqui, pode voltar a renderizar aqui o nosso device e eu vou remover essa iluminação aqui. A gente não precisa mais dela. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outro recurso que
provavelmente vai ser uma das maiores dúvidas de vocês e é algo bem legal que a gente consegue utilizar. E é sobre o LUT. Como que a gente faz LUT em cima da renderização aqui do nosso Cine Render Pass? A gente pode utilizar o LUT de duas formas. Eu já estou com o LUT aqui, tá? Eu já baixei ele aqui, tá com o No Compression, Filtering None. E eu posso passar ele tanto antes ou depois do nosso Cine Render Pass. Qual que é a diferença? É uma diferença bem grande e vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso aqui, porque é bem importante. Se você estiver fazendo aqui o seu Cine Render Pass e depois o Fast Color LUT passar essa textura para o device, vocês vão perceber a diferença nas cores aqui que a gente tem nos objetos. Então, aqui está verde, ele vai para o azul. Porque ele está aplicando o nosso LUT também sobre as cores dos nossos objetos. Então, uma coisa bem legal que a gente tem agora é que a gente consegue aplicar o nosso LUT sobre os objetos 3D, sobre os objetos que a gente está utilizando na nossa cena. E isso é bem legal porque a gente pode aplicar sobre óculos, chapéu, sobre maquiagem, sobre várias coisas que a gente utilizava antes. A gente tinha que tomar um cuidado bem grande na hora de trazer aqui para o Spark, porque dependendo do nosso LUT ele não funcionaria bem. Agora a gente pode apenas aplicar o nosso LUT sobre todos os objetos da nossa cena. E a outra forma de você aplicar o LUT é aqui antes do Cine Render Pass. Então, caso você queira aplicar ele aqui antes, você vai fazer da mesma forma, né? Utilizar o Camera Texture, mas quando você for ligar o Fast Color LUT aqui no seu background, ele não vai aceitar. Ele não funciona porque o que a gente está passando aqui é diferente do que o background aceita. O background ele recebe imagens e aqui a gente está passando uma textura para ele. Então, para a gente poder utilizar essa textura e renderizar ela, a gente precisa utilizar um outro patch, que é o Shader Render Pass. Aqui no nosso Shader Render Pass, a gente vai pegar essa textura e agora sim a gente está passando o nosso LUT aqui para dentro da nossa renderização de cena. A grande diferença que a gente vai perceber é que se eu passar aqui a textura da câmera sem o LUT, sem o Shader Render Pass, nosso fundo mudou, mas quando eu ativo aqui, os nossos objetos não tiveram alteração, as cores deles não mudaram. Então essa é a grande diferença de utilizar o Fast Color LUT antes ou depois. Quando a gente está utilizando ele aqui antes, a gente está aplicando o nosso LUT apenas sobre a textura da câmera. E quando a gente está utilizando o nosso Fast Color LUT depois, a gente está aplicando ele sobre todos os objetos que estão aqui no nosso device, ou seja, tudo que tiver aqui na nossa cena vai receber o LUT. Ok, vocês já entenderam essa parte, já entenderam como funciona agora o Cine Render Pass e também o que você pode utilizar aqui para poder renderizar. Caso você queira juntar mais de um Cine Render Pass, você pode utilizar aqui um Blend, utilizando o Source e o Destination e ligar o Cine Render Pass e o Output aqui no device. Bom, agora vamos fazer um pouco de Delay Frame. Eu vou excluir isso aqui porque a gente não vai precisar mais e vamos fazer agora o Delay Frame. O Delay Frame, pessoal, ele é um patch do tipo Sender e Receiver, como eu já mostrei para vocês aí numa atualização anterior sobre esses patches. Você não precisa ligar eles, você não precisa ligar o Sender, apenas o Receiver, e você pode criar quantos Receiver você quiser. Então, pode criar aqui um Receiver e você vai selecionar aqui o Delay Frame. Você pode alterar o nome dele também, colocar aqui Delay, Imagem, e aqui você vai ter que selecionar Delay de Imagem. Então você pode criar vários delay frames e usar vários receivers para cada um deles. Você pode utilizar vários receivers para um só ou receivers diferentes para cada um. Então agora a gente tem aqui o nosso delay de imagem e a gente quer passar ele para dentro do nosso device. Se eu ligar ele aqui direto, vocês vão perceber que ele ficou com a tela quadriculada porque a gente não tem nenhuma textura, então a gente não está passando nada ainda para o nosso delay frame, ele não tem nenhuma informação. Para mim passar a informação para ele, eu vou utilizar aqui o frame Cine Render Pass aqui. E
Nosso delay de imagem está passando aqui para o device. Eu vou criar agora um render pass, que é o que eu vou utilizar aqui. Dessa forma, vocês percebem que a imagem está travada. O que está acontecendo é o seguinte, ele está renderizando apenas um frame por vez. Então, sempre que ele dá o refresh, que ele tem essa atualização, ele muda a imagem, mas ele congela a imagem porque a gente está utilizando o delay e ele pega esse frame sozinho aqui. Então, se eu quiser alterar isso, eu posso utilizar aqui o mix. Esse mix tem que ir antes do shader render pass. Então, shader render pass. O mix vai ligado aqui no shader. E aqui a gente passa a imagem da câmera e a imagem do delay. O que acontece aqui é o seguinte. Como eu já expliquei para vocês sobre mix, o mix a gente está utilizando duas texturas aqui. A gente está utilizando uma textura com a textura da câmera. E a segunda opção do nosso mix, a gente está utilizando o delay de imagem. O alpha a gente regula a transparência. Sendo assim, quando o alpha for 0, a gente está mostrando a textura que está antes, ou seja, a textura da nossa câmera texture. E quando o alpha for 1, a gente vai aplicar o delay de imagem. Então, está 0, vocês conseguem perceber a minha câmera mexendo. E quando eu mudo para 1, ele ativa aqui o nosso alpha e ele ativa aqui o nosso delay de imagem. Vocês podem perceber que ele vai mudando às vezes porque ele está fazendo a atualização desse nosso frame. Então, caso você queira congelar a imagem da câmera, você pode criar aqui automaticamente um screen tap, ligar o seu screen tap aqui e a gente vai passar a seguinte informação. Quando a gente não estiver clicando na tela, ele vai estar funcionando normal, e quando a gente clicar na tela, ele vai passar um pulse, que é um sinal, como se fosse apenas um toque. Então a gente dá um toque, ele vai alterar o valor do alpha de 0 para 1, a gente vai congelar ele por um segundo, ou o tempo aqui do pulse, e aí ele vai voltar ao normal. Então eu vou clicar e percebem que o alpha dele vai mudando. Eu vou ligar aqui dessa forma para perceber mais fácil. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Como eu alterei meu mix agora, eu defini o delay aqui em cima como sendo a primeira opção e a textura da câmera sendo a segunda opção. Quando o meu alpha aqui está 1, eu estou ativando a visibilidade total da minha câmera. Então eu estou ativando a textura da minha câmera, e quando o alpha for 0, eu estou utilizando o delay frame. Então dessa forma, quando eu clicar aqui na tela, ele vai capturar uma nova imagem e vai manter ela ali baseado, porque ela está pegando só a imagem do delay frame, e depois de algum tempo ela vai atualizar. Vocês conseguem perceber aqui. Outra forma que a gente consegue fazer também é utilizando o delay frame aqui. Dando o delay frame aqui. Isso. Esse. Podem perceber aqui, ó, esse efeito. A gente está utilizando aqui a opacidade em 0.8. Então, o nosso delay é o segundo frame, é o frame que está com 0.8 de visibilidade. E a nossa textura da câmera está com 0.2 de visibilidade, então ele está bem visível aqui, o nosso efeito de delay. Então, quanto menor esse valor aqui, menos a gente percebe o efeito de delay, e quanto maior o valor, mais a gente consegue perceber esse efeito aqui na nossa imagem, criando esse efeito aqui de tonto, né, tudo mais. Então, isso aqui vocês podem configurar de acordo com o que vocês queiram utilizar aí no filtro de vocês.
Bom, pessoal, basicamente vai ser isso, tá? Foi apenas uma introdução sobre o assunto. Ele é um tema bem complexo e tá só começando, a galera tá aprendendo muito sobre isso ainda, tá todo mundo estudando sobre isso. Eu quis trazer um pouquinho para vocês irem acompanhando e já pegando o básico também. Então, deixa o like aí no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.